Amém? Todos acharam? Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender a sua palavra. Pai, estamos aqui diante da tua palavra, querendo entender, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Que através do teu Espírito, o Senhor possa nos ensinar a tua palavra, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa andar segundo a tua palavra. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Até aí, irmãos, vamos fazer assim. Glória a Deus. Irmãos, dando continuidade o nosso estudo da carta do apóstolo Pedro. Vamos aqui caminhando agora no versículo 14 ao 16. E aqui, irmãos, o apóstolo Pedro nos inclina a entender algo aqui, irmãos. Ó. Ele diz: como filhos obedientes, né, não vos moldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância. Irmãos, o apóstolo Pedro nos leva a entender que nós não podemos mais andar como andávamos antes, irmãos, no tempo da nossa ignorância. Que ignorância é essa? Era o tempo, irmãos, a qual nós não conhecíamos o Senhor Jesus Cristo, né? Era o tempo que nós nos moldávamos de acordo com as nossas concupiscências. O que é essas concupiscências? A vontade do seu coração, a vontade da sua carne, né? E Pedro agora diz que agora, como filhos obedientes, né, nós devemos não mais nos moldar com a vontade da nossa carne, não mais fazer o que nós fazíamos antes. Temos uma nova vida agora em Cristo Jesus. Não podemos mais estar andando como nós andávamos antes, irmão. Irmãos, isso aqui é algo sério, porque isso aqui depende para o seu andar com Cristo. Este ensinamento de Pedro aqui inclina o seu andar com Cristo, pois aquele que anda em Cristo não anda mais segundo a carne, não vive mais segundo os seus desejos, suas paixões. Eu gosto daquilo, eu quero aquilo. Aquilo desagrada a Deus. Eu não posso estar mais com aquilo. Eu não posso mais me moldar com minhas antigas concupiscências, com meus desejos, né? Então, eu tenho outra forma de andar agora, irmãos, completamente diferente a qual eu andava. É por isso que a palavra diz: aquele que mentia, não mente mais. Porque ele não consegue mais fazer aquilo. Aquele que roubava, não rouba mais. Porque agora eu sou um filho obediente. Porque a minha consciência foi transformada. Eu não consigo mais praticar aquele erro. Porque eu tive um novo nascimento. E aqui Pedro mostra como os nascidos de Deus devem andar, como filhos obedientes. O que Pedro quer dizer isso? Como filhos obedientes. Pedro está chamando os crentes a viverem como filhos que obedecem a Deus, seu Pai espiritual. Assim como os filhos obedecem os pais terrestres, nós devemos obedecer ao Senhor. Então, a vida do crente agora, daquele que conheceu a Deus, é a obediência, irmãos. É a obediência. Não adianta você estar na igreja e não obedece a palavra dele. Não adianta nada, você está perdendo tempo. Pois a palavra diz que o temor a Deus, o princípio do temor a Deus é a obediência. É você obedecer, é você se moldar à vontade de Deus, não mais a sua
a qual você se agradava. Não. Temos outro direcionamento, irmãos. E quando o crente verdadeiramente se direciona para o novo caminho ao qual Cristo te deu, a sua vida é completamente diferente, irmãos. Você tem uma vida completamente diferente. Outra vida. Você nasceu de novo. Você é um novo homem, uma nova mulher que não se amolda mais com o caminho anterior, a qual Cristo lhe arrancou, lhe tirou e colocou em um novo caminho agora. Se você ia traçar isso aqui agora. Então, o apóstolo Pedro diz, devemos obedecer o que Deus nos diz. Devemos guardar esta palavra, irmãos, no nosso coração e cumpri-la. Cumpri-la, que é o papel principal. Muitos conhecem a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas você vai ver a vida, não obedece nem uma vírgula. Mas Pedro nos diz o contrário, como filhos obedientes. Irmãos, esse que obedece a palavra de Deus, esse verdadeiramente é filho. É filho, porque o bastardo não obedece. O bastardo ouve, mas não obedece. Mas aquele que obedece, que deixa a vontade do seu coração de lado para fazer a vontade de Deus, esse é filho. Esse verdadeiramente é filho. E Pedro vem nos dizer aqui, não vos moldando. No versículo 14 aí, irmãos, não vos moldando. Pedro quer nos inclinar, irmãos, que nós não podemos mais fazer o que nós fazíamos antes. Não podemos mais se alegrar com aquilo que nós alegrávamos antes. Pois a nossa vida foi mudada, foi transformada. Então tudo aquilo que nós fazíamos não presta mais para nós. Não tem mais nada a ver com a sua nova vida. A vida que Cristo te deu. Não tem um encaixe mais não, irmãos. Foi desconectado, foi arrancado. Isso não tem mais nada a ver com você. Então o apóstolo Pedro diz, não vos moldando. O que é que ele quer dizer? A palavra grega aqui tem a ideia de tomar a forma ou ser moldado como algo que é colocado em um molde. Se você pegar um balde, encher de areia, ela vai ficar no formato do balde. Ela não vai criar outro formato. Você encheu ali, deixou até a boca ali, ela vai ficar no formato certinho do balde. Então Pedro diz que nós não podemos mais nos moldar com aquilo que nós éramos antes. Com aqueles desejos, com aquelas intenções, com aqueles pensamentos. Não podemos mais agarrar isso para nós, irmãos, porque isso foi arrancado. Quando você conheceu Jesus Cristo, você foi limpo, lavado, purificado pelo sangue de Cristo. Então essa sujeira não tem mais nada a ver, irmãos. Foi jogado de lado. Então Pedro diz, não tome a forma mais disso. Não se molde mais estas coisas. Pedro está dizendo, não voltem a ser moldado conforme os padrões anteriores, os seus pensamentos, as suas atitudes, aquilo que você gostava. Pedro diz, não voltem a ser moldados conforme os padrões de antigamente, irmão, do velho homem, da velha mulher. Isso ficou para trás. Não tem mais nada a ver com a gente, irmãos. Somos agora um povo de Deus, irmãos, um povo escolhido, um povo separado, um povo que não tem mais nada a ver com estas coisas aí desta terra, irmão, esse sistema que rege a terra, sistema maligno. Nós não temos mais nada a ver com isso, irmão. Nós esperamos a nossa pátria.
Esperamos o nosso lugar. E o Senhor Jesus Cristo diz, ó, eu irei preparar o lugar. Ele já preparou o lugar, irmãos. Glória a Deus. Só está esperando o dia que Deus permitir que Ele volte para vir tomar a sua igreja. Vir levar aqueles que são seus. Mas para que você possa ser de Deus, ser achado no dia de Cristo, você não pode ser mais do que você era. Você tem que ter nascido novamente, irmãos. Um novo homem. Os pensamentos são completamente diferentes do que pensávamos antes. Não temos mais acordo com os moldes, os padrões aqui desta terra. Não. O padrão que nós devemos nos moldar é de lá do céu. É de Deus. Esse sim, nós temos que ser iguais. Parecidos com Ele. Como Paulo diz, imite como eu também imito a Cristo. Sejam meus imitadores, como eu também imito a Cristo. Então Paulo está levando os irmãos para imitar Cristo, não é Paulo? Porque Paulo também imitava Cristo. Então Paulo diz, faça o que eu faço, eu imito a Cristo. Então imite também. Tem uma vida santa, tem uma vida separada, tem uma vida que as pessoas vejam Cristo em você. Então isso nós fomos chamados para isso, irmãos. Para ter uma vida completamente diferente do que você era. Para que as pessoas olhem para você e digam, rapaz, aquele homem é o homem de Deus. Aquela mulher, antes vocês lembram como ela era antes, mas agora é uma mulher de Deus, rapaz. Devemos, irmãos, espelhar Cristo. Você é um espelho. E quem que reflete nesse espelho? É você? Antigamente quem refletia era você, só você. Mas agora nós refletimos Cristo. Glória a Deus. Cristo tem que ser refletido. Quem lhe vê não lhe vê mais, vai ver Cristo na sua vida. E como é que você vai ver Cristo? Vai se pintar de Cristo? Não, irmão, do que você fala, as suas atitudes, seus pensamentos, quando as coisas se deparar com você, o caminho a qual você vai tomar, isso tudo fala Cristo, irmãos. Isso tudo mostra que você é um cristão, mostra que você é uma mulher de Deus, mostra que você é um homem de Deus. Quando eu direciono o meu coração para o Senhor, e tudo que eu penso é para Ele, tudo que eu quero é para Ele. Então todas as minhas atitudes aqui nesta terra vai ser para Ele. Não vai ser mais para mim. Não, eu agora tenho que agradar o meu Senhor, aquele que me chamou. É isso que nós devemos fazer. E Pedro diz, as concupiscências anteriores. Nós não podemos mais nos moldar às concupiscências anteriores. Refere-se ao estilo de vida anterior, antes da conversão, antes de você encontrar Jesus Cristo. Quando as decisões eram guiadas pelos desejos carnais e não por Deus. As concupiscências nos levam, irmãos, a exalar os nossos desejos. Quem eu era, o que eu fazia, as concupiscências que nós vivíamos. Mas Pedro diz agora, irmãos, essas concupiscências que exalavam de mim eram os desejos carnais. E nesses desejos carnais não habitava nada de Deus, irmãos. As pessoas têm um pensamento errado. As pessoas não servem a Deus, mas dizem, Deus está comigo. Deus está comigo. Ele sabe quem eu sou. Como que Deus sabe quem é você? Como Deus está com você? Se você é uma fonte de desejos carnais, como é que Deus vai estar com você? Deus me conhece. Conhece como? Porque antes, irmãos, reflete-se o estilo de vida antes da conversão. Quando as decisões eram guiadas pelos desejos carnais. E nós sabemos que a carne não entende o que é do Espírito. Então, como Deus Santo vai estar com uma pessoa suja? Não tem como, irmãos. Nós já estudamos aqui os atributos de Deus.
falamos sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, ele não pode estar com nada errado. Ele não pode ter um resquício de sujeira. Deus é limpo. Nós somos podres diante de Deus. Somos podres diante de Deus. O que nos faz se chegar a Deus, o que nos faz Deus ouvir as nossas orações, é o Senhor Jesus Cristo, o qual Ele comprou. É por isso que você pode ter acesso a Deus. No templo ali, do templo do Senhor, o sacerdote entrava ali uma vez no ano, ia lá no Santo dos Santos, onde a arca estava, e ali ele ia com uma vasilha de sangue para chegar perto da arca, melava o dedo e aspergia em cima da arca ali. Era tipo para pagar os pecados do povo. Ele ali, aspergia. Mas este homem, irmãos, ao fato de entrar ali, se ele tivesse algo errado, ele ficava ali mesmo. É por isso que na bata do sacerdote tinha uns sinos na ponta. E quando ele entrava amarrado. Porque se as pessoas não ouvissem o sino mais bater, morreu. Morria na hora. E ali as pessoas não podiam entrar, senão morria, e trazer ele puxando a corda. Amarrado, puxando. Para você ver como Deus é. E este Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, irmãos. As pessoas se enganam. As pessoas se gostam de se enganar. Aquele mesmo Deus, a qual o sacerdote entrava ali com medo, para expedir o sangue uma vez no ano. Esse mesmo Deus que matava é o mesmo Deus de hoje. Hoje ele não faz isso por causa de Cristo que intercede, irmãos. Porque ele deu uma chance para a gente se achegar a ele, através de Jesus Cristo. Então, sabendo que é o Deus que nós servimos, por isso que é importante você saber quem é Deus. Para você não mentalizar um Deus na sua mente, Deus aceita qualquer coisa. O Deus da Bíblia não, irmãos. O Deus verdadeiro não é assim. Ele é santo. Glória a Deus. Então, para que eu e você se achegue diante dele, nós devemos deixar os desejos carnais de lado. O velho homem, a velha mulher, foi embora, não existe mais. Agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Eu sou a nova mulher em Cristo Jesus. Não posso mais andar nesses padrões da qual eu andava. Se você quer que Deus se manifeste na sua vida, se você quer bênçãos do céu, você tem que se moldar aos padrões de Deus. Não é de homem, não é de denominação, não. Os padrões que a palavra de Deus exige. Então Pedro diz, saia disso, abandone as concupiscências anteriores. E ele agora vem dizer, de vossa ignorância. Da onde vinham esses desejos, essas paixões de antigamente? Vinha da onde? Da nossa ignorância, a qual nós não conhecíamos Deus. Então andávamos aí seguindo os falsos deuses, falsas religiões, agradando a nossa carne, porque éramos ignorantes, não conhecíamos este Deus. Não sabíamos quem era Ele. Mas, irmãos, você tem que entender que Ele se revelou a você. Jesus fala, não foi vós que vieram a mim, foi eu que fui a você. Glória a Deus, Jesus. Então isso é um privilégio, irmãos. Nós sendo homens e mulheres de Deus, isso é um privilégio, porque não é você que escolheu o Senhor. Ninguém escolhe a Deus, irmãos. Ninguém quer Deus. É Deus que vai até você e lhe convence. O Espírito Santo, irmãos, ele serve para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o instrumento que convence o pecador. É por isso que ele é santo. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada, porque não tem mais nada verdadeiro do que o Espírito Santo. Não existe nada mais verdadeiro do que o Espírito Santo. Ele convence o pecador. Então aquele que blasfema contra o Espírito, a palavra diz que esse pecado não é perdoado. O que é essa blasfema? É você saber que aquilo é santo, mas você diz, é imundo.
Aí você sabe que aquilo é santo. Aí você continua, é sujo, é imundo, não presta. Mas você tem a consciência que aquilo ali é santo. Mas você começa a falar que é sujo, é imundo. Essa é blasfêmia, quando você fala algo errado, que você sabe que aquilo é certo. Então Pedro diz, de vossa ignorância, antes de conhecer a verdade do Evangelho, eles não entendiam a santidade de Deus, nem o pecado, nem a sua profundidade. Agora, com os salvos, não podem mais viver na mesma forma. O que foi que eu disse? Antes nós não conhecíamos a Deus, nós éramos ignorantes espiritual, não tínhamos o conhecimento. Mas desde o momento que Ele se revelou a você, Ele veio a você, nós não podemos mais viver daquela forma, irmãos. Não podemos mais expressar o velho homem, a velha mulher. Que tem que sair de nós, irmãos, é Jesus, irmãos. Glória a Deus. O que tem que fluir de você agora é Jesus. A sua fala tem que ser Jesus. As suas atitudes tem que ser Jesus, irmãos. Não temos mais nada a ver com o velho homem e a velha mulher. Pedro disse, a vossa ignorância, vivíamos na ignorância. Quantas e quantas pessoas estão na ignorância aí? Eu tenho Deus. Deus me conhece. Deus sabe. Ignorante. Não sabe a verdade. E aí você vê agora, irmãos, a verdade veio até você. Glória a Deus. E abriu o seu entendimento. Como eu vou agora andar na ignorância novamente? Vai ser o porco que é lavado, limpo, ele retorna para a lama e se embrenha todo de novo. É o cachorro que vomita e come aquilo novamente. Aquele que conhece a verdade e quer andar na ignorância. O Senhor vomitou e você se alimenta daquilo novamente. Não podemos mais, irmãos, pois fomos renovados. Conhecemos a verdade. É por isso que a palavra diz, e conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. Glória a Deus. Você vai ser livre de quê? De você mesmo, dos seus desejos, da imundície que você fazia, do pecado a qual você se agradava. Quando você conhece a verdade, eu estou errado, eu tenho que me mudar, eu tenho que me transformar. Não quero mais isso comigo não. Eu estava errado, por que eu fazia? Eu não posso fazer isso mais não. Então Pedro diz, a nossa ignorância não tem mais nada a ver conosco, irmãos. E agora, irmãos, no 14 ainda. No 15, irmãos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, olha quem lhe chamou. Mas, como é santo aquele que vos chamou. Deus é absolutamente santo, separado do pecado e perfeitamente puro. Este é o Deus que você serve, completamente santo e separado do pecado e puro, limpo, cristalino. E Ele é quem chamou os crentes para si. Este Deus foi quem lhe chamou. Um Deus que é santo, pecado não habita nele, e perfeitamente puro. Este foi o Deus que lhe chamou. Este Deus lhe chamou, irmãos. Então, como eu posso, irmãos, andar na minha ignorância novamente diante de um Deus desse? Não posso, irmãos, não posso. Irmãos, nós devemos ter a consciência que um dia nós vamos estar diante do trono de Deus, irmãos. Glória a Deus. As pessoas pensam que é mentira, isso é historinha. Toda a humanidade vai estar diante do trono de Deus. E ali estará assentado o Senhor Jesus Cristo com todo o poder e
autoridade. E todos nós vamos estar lá diante dele e seremos julgados diante do Senhor. Como você vai esconder alguma coisa do Senhor? Como você vai dizer, eu não fiz aquilo? Se o Senhor contempla tudo com os olhos semelhantes, chama de fogo, nada fica oculto diante deste Deus. E quando tu estiver diante dele, que ele te colocar algo diante de você, dizer, não, eu não fiz isso não. Você não vai ter como falar nada, porque tudo será revelado diante dos seus olhos. Como você vai ter defesa de quê? Será que você vai ter um advogado para estar lá advogando o seu caso? É você e Deus. É você e o próprio Deus vai estar ali, ó. Ele lhe questionando, mostrando tudo diante de você. Toda a sua vida vai passar ali, ó. Todos verão. Ele vai requerer cada uma coisa, irmãos. Cada um centímetro ele vai requerer de você. Ele vai lhe questionar. Cada um. E ainda mais, irmãos, aqueles que conheceram a verdade. Os ímpios irão passar por isso. Imagine você que conhece a verdade e quer retornar para a sua ignorância. Quer retornar para a sua velha vida. Imagine. A verdade se revelou sobre você. Mas eu quero voltar a mentir. Eu quero voltar a beber. Eu quero voltar para a minha prostituição, qual me agradava. Que Deus não está vendo nada não. Eu vou lá escondido, ó. É lá na rua, lá de trás. Ninguém vê. Minha esposa não sabe. Ninguém vê. Mas Deus está contemplando tudo, irmãos. E naquele dia o Senhor vai expor. Esse aqui. Você pensou que eu não via? Eu vi tudo. Você lembra de Davi? Lembra do filho de Davi, Absalão? Davi pecou com Batseba, escondido. O que foi que Deus diz a ele? Tu pecou escondido, mas eu vou fazer diante de toda Israel. Deus pegou o filho dele e fez o filho ter relação com todas as mulheres de Davi, diante de todo Israel, diante da luz do céu. Deus não viu o que Davi fez? Ele disse, tu fez escondido, mas vou fazer diante do sol. Todos vão ver o que eu vou fazer. E Deus usa Absalão para possuir todas as mulheres de Davi. Ali foi Deus. Ali foi o diabo, não, irmãos. Ali foi Deus para pagar o que Davi fez. Ele disse, se as mulheres que eu te dei fossem poucas, me pedisse mais que eu daria mais. Mas para você ter a mulher do seu amigo e fazer o que você fez? Então Deus contempla tudo, irmão. Não podemos esconder não, irmãos. Devemos ter uma consciência limpa. Devemos saber quem é Deus e agir de acordo a Ele. Pois você agora é dele. É por isso que eu digo, rapaz, as coisas de Deus é sério. Não brinca com as coisas de Deus. Não fica assim pensando, eu vou enganar todo mundo. Tu pode me enganar os irmãos, mas a Deus, ó. Ninguém engana não, irmãos. Ninguém engana. Já chegou gente ali, que botou o pé ali, o Espírito Santo falou comigo, esse não fica. Está aqui? Não ficou. Ainda pode dizer que nada, não, vai ficar. Mas esse Espírito disse que não fica. Fez o drama todo, fez aquilo tudo, aceitou, chorou. Cadê? Não fica, irmão, ninguém engana a Deus não, irmão. Pode enganar, nos enganar. Mas a Deus ninguém engana, então nós devemos saber quem é este Deus, para que a gente possa se moldar a Ele. Andar como Ele quer. E Pedro continua dizendo, sedes vós também santo. Sedes vós também santo. O que Pedro quer dizer? Não é uma sugestão, mas um chamado direto. Aos filhos de Deus devem refletir o caráter de Deus, o Pai. A santidade é um caráter de Deus, uma qualidade de Deus. Deus é santo. Então, aquele que é filho deve ser santo também. Glória a Deus. Não é melhor do que ninguém, não, irmãos.
É você se separar do pecado, você não querer pecar, você não se agradar com o pecado, você tem que odiar o pecado. Quando aquilo querer subir, você sai, não quero não, porque eu sirvo um Deus santo. Meu Deus. E pelo Deus que seja vós santo. Não é uma sugestão. Seja, se você quiser. Não. Mas um chamado direto aos filhos. Aos filhos de Deus. Deve refletir o caráter de Deus. Lembra de José? Lembra de José da casa de Potifar? Aquela mulher só olhando José. José para lá, para cá, ela observando. No momento certo, ela, deita comigo. Venha. Você acha que José não tremeu ali, não? José era novo. Uma mulher linda, maravilhosa. Será que José não tremeu ali? Olha o que ele fez, não? Caiu fora. Não quis conta. Glória a Deus. Pagou algo que ele não fez, mas ele não quis conta, porque ele sabia o Deus que ele servia. Já pensou se José se deita com aquela mulher? Acabou tudo, irmãos. Acabou tudo. Mas ele preferiu sofrer. E Deus o exaltou. Quem foi? José foi governador do Egito. Depois de Faraó, quem mandava era José em tudo. Por que isso? Porque no momento do aperto, ele se manteve firme, de pé. Não saio daqui. Não fujo daqui. Então é para isso que Deus nos chamou, irmãos. É para isso que Deus nos chamou. Para ser santo, como Deus é santo. E devemos exalar a santidade de Deus. Como é que eu vou exalar? Nas minhas atitudes. Não tenho conta com o pecado. Não tenho acerto com mentira. Minha palavra é sim, sim. Não, não. Não tenho acerto com mentira, porque eu sirvo um Deus que é santo. Não tenho acordo com coisas pecaminosas. Não tenho mais nada a ver com isso. Porque a minha vida agora é buscar santidade. A minha vida agora é expressar Jesus Cristo onde quer que eu vá. Pedro continua: em toda a vossa maneira de viver. Eu acabei de falar. A santidade tem que ser expressada em tudo que eu faço, irmãos. Tudo que eu faço, eu tenho que exalar Cristo, irmãos. Pode ser um trabalho, mas você tem que fazer aquele trabalho, não é para os seus patrões, é para Deus, irmãos. É para que o nome dele seja glorificado. Você vai viajar, você vai fazer algo em algum lugar, faça isso para Deus. Você cuida dos seus filhos, cuide para Deus. O seu marido que ama a sua esposa, ame para Deus. Então, em toda a vossa maneira de viver, em tudo que eu fizer, eu tenho que refletir Jesus Cristo. A santidade não se limita ao culto. Você não é para ser santo só aqui dentro, não, irmãos. Ou a igreja, mas deve alcançar todas as áreas da vida. Pensamentos, palavras, atitudes, decisões, relacionamentos, trabalho. Em tudo que você fizer, irmãos, a santidade de Deus tem que brilhar. Glória a Deus. Se você trabalhe para Deus. Você vai ganhar sua quantia ali, a qual você acertou aquela pessoa, vai ter seu salário. Mas não bote como mais valoroso o seu salário. Ali é a recompensa do seu trabalho, sim, do seu suor, sim. Mas isso não é o mais valoroso. O mais valoroso é que eu faço para a glória de Deus. Para que as pessoas conheçam Cristo em mim. Aquele dali não faz. Mas eu faço. Eu trabalho ali, uma caneta, um lápis, eu não quero. Porque Deus me deu meu sustento, eu tenho para comprar. Por que eu tenho que pegar?
que nada, tem mais de 100 anos da mão aqui. Não, irmãos. Uma caneta, um lápis, uma borracha, não tem parte com isso, não é meu. Pode ter saco lá, não é meu. Porque o meu trabalho é para a glória de Deus. Tudo que eu fizer é para Ele, irmãos. Tudo que eu fizer é para Deus. Ó, meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes, decisões, relacionamento, trabalho. O irmão Mateus e a irmã Cassiele se casou. Este casamento é para Deus. Então esse relacionamento é para a glória de Deus, irmãos. Você não pode fazer o que é para o irmão Mateus, é para a irmã Cassiele. Não, Deus uniu vocês dois para vocês glorificar a Deus no seu relacionamento. Tem um relacionamento santo, puro, que agrada a Deus. Vocês acham que vocês foram unidos à toa? Não. Eu sei que vai ter um tempozinho para estar se adaptando. Sim, é normal. Mas vá colocando na mente de vocês que a união de vocês é para a glória de Deus. Tem que ser um casal puro, santo, para que as manifestações do Senhor abundem em suas vidas. As bênçãos caiam do céu. Busque a Deus juntos, glorifique ao Senhor juntos. Quando for orar, ore juntos, busque ao Senhor. Dedique um tempo da vida de vocês para Cristo, para glorificar ao Senhor, para que Deus venha abençoar com grande bênção, né? Então nossos pensamentos agora tem que ser isso, irmãos, para a glória de Deus, para que o nome dele seja engrandecido. E Pedro vem dizer, porque quanto está escrito. O que Pedro quer dizer? Estamos ainda no capítulo 16. Portanto, está escrito. O que está escrito? Pedro cita Levítico capítulo 11, versículo 44 e o 45. Levítico 11, 44 e o 45. Olha o que diz. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contamineis a vós mesmo, com nenhum tipo de coisa rastejantes que se rasteja sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito, para ser vosso Deus, portanto vós sereis santo, porque eu sou santo. Em Levítico já refletia a santidade de Deus. E Pedro aqui cita isso, porquanto está escrito. E também, irmãos, em Levítico capítulo 19, versículo 2, também fala sobre a santidade de Deus. Versículo 19, capítulo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santificados, porque o Senhor vosso Deus é santo. Levítico capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz, irmãos. Santificai-vos, portanto, e sede santos, porque eu sou o santo, o vosso Deus. Então, irmãos, nós nos deparamos com Deus santo. Você serve um Deus santo, então requer que nós venhamos estar em santidade. Irmãos, infelizmente, hoje, muitos irmãos estão aí enganados, achando que eu posso fazer aquilo outro. Deus aceita. Está enganado, irmãos. Está em risco. Como eu posso andar em pecado diante de um Deus desse? Como eu posso andar em coisas erradas diante de um Deus desse? O mesmo Deus que ali em Levítico falava com o seu povo é o mesmo Deus de hoje. Não mudou, irmãos. Deus não muda, Ele é imutável. Nós já estudamos isso aqui. A imutabilidade de Deus. Deus não muda. É o mesmo Deus. Ele age de outra forma por causa de Jesus Cristo. Porque naquele tempo de Levítico ali, ele matava.
Na hora, não tinha conversa. Você vê que os filhos de Arão se acheiam ali diante do altar de Deus com um fogo estranho. Deus extermina na hora. Levaram uns incensos que não era para levar. Eles sabiam que não podia levar aquilo, mas eles levaram ali. Deus exterminou na hora. Este mesmo Deus é o Deus de hoje, mas só que hoje ele trabalha de outra forma, por causa de Jesus Cristo. Mas lembre-se que um dia ele vai cobrar de todos nós. Vamos estar diante do trono dele, ele vai exigir tudo. Então, para que você não caia nisso, lembre-se de quem você serve. Onde Deus ordena ao povo de Israel que seja santo como ele é. Esses versículos aqui inclinam o povo de Israel a entender que deve andar em santidade, porque ele é santo. E Pedro diz aqui, irmãos, ó, sede santo. No versículo 16 ainda, sede santos. Este princípio permanece válido no Novo Testamento. Os crentes são chamados à santidade, porque pertence a um Deus santo. Que ele comprou é santo. O mesmo princípio lá de Levítico é o da agora também no Novo Testamento. Que ele comprou? Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele pagou o seu pecado na cruz. Ele te santificou pelo sangue dele, ele te lavou, te purificou. O sangue dele está sobre você. É por isso que Deus nos reconhece, que fomos lavados pelo sangue dele, né? Então, nós devemos andar como Cristo andou, irmãos. Devemos ser limpos, purificados, como o Senhor Jesus Cristo. Santos. Os crentes são chamados à santidade, porque pertence a um Deus santo. Hoje ninguém quer saber disso, ser santo, se purificar, sair da imundície, deixar as coisas de lado para agradar a Deus. Ninguém quer saber disso. Pode olhar as igrejas aí, são pouquíssimas que se preocupam com isso e expõem isso aos irmãos. E hoje a maioria não quer falar para os irmãos saírem da igreja. A maioria quer que todo mundo viva como você quer porque quer dinheiro. Aí você vive o que você quiser, seja o que você quiser. Mas lembre-se que você vai se apresentar diante de Deus. Lembre-se. Então requer que nós venhamos ser santos. E Pedro diz, porque eu sou santo. No versículo 16 ainda, porque eu sou santo. Aqui ele fala de Deus. A santidade aqui não é apenas moral, mas também de separar-se diferente do mundo, separar para Deus, viver segundo os valores do reino. O que é que nós devemos nos moldar? As coisas de Deus. É lá do céu, irmão, não é daqui não. São separados, diferentes do mundo. Não temos nada a ver com este mundo. Separados para Deus, vivendo segundo os valores de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, da quarta-feira eu falei sobre Mateus, versículo 5. Ali fala das bem-aventuranças. Ali é o caráter do Espírito Santo, irmãos. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem que exalar aquilo ali. As bem-aventuranças ali. Os pobres de espírito, os pacificadores, os mansos. Você tem que exalar aquilo, porque o Espírito de Deus habita em você. E isso é uma evidência que o Espírito habita em você quando você é pacificador. Quando você entra numa intriga para acalmar, peraí, calma, não é assim não. Ali você está expressando ao Espírito Santo, que é pacificador. Ele entra no lugar para trazer paz, sossego. Você é pobre em espírito, você depende de Deus. Você precisa de Deus. Você não é uma pessoa que é altiva, eu não preciso de ninguém, eu sou já uma oral. Não, você é humilde e reconhece Deus.
Você bota em você, o que sai do céu, eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Porque eu sou necessitado, carente dele. Você reconhece que você sem Deus não é nada, são os pobres de espírito. Então nós devemos, irmãos, nos colocar no nosso lugar, como homens e mulheres santos, homens e mulheres separados, homens e mulheres que foram chamados para um propósito, irmãos. Eu estava ali na rua pregando ali, irmãos, ó, com uma satisfação tão grande, irmãos, tão grande. Qualquer pessoa ali pensa, diz que não é nada, que besteira. Mas para mim ali, ó, ele estava exalando de minha satisfação. Por quê? Eu estou ouvindo o que eu estou fazendo, a vontade de Deus. Eu estou deixando minhas coisas de lado. Hoje eu não tenho coisa para fazer, mas eu deixei de lado para ir ali na rua, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Então, isso, na vida do crente, isso traz satisfação quando você serve a Deus. Quando você faz a vontade do Senhor, isso traz satisfação. Te deixa alegre, contente. Mesmo que seja algo que você fique cansado, você fique fadigado, mas a alegria é maior, irmãos. É para isso que nós fomos chamados. Deus nos chamou a uma vida distinta daqueles que levamos antes de conhecê-lo. Deus nos trouxe para uma vida diferente daquela que vivemos antes, que conhecíamos, né? Então Ele nos trouxe para ter uma vida distinta. Distinta de quê? Antes de conhecê-lo. Antes de você conhecer, você vivia como você queria. Adorava a Deus aí que você adorava, se prostrava, dava oferendas, esbanjava os seus desejos, as suas concupiscências, mas agora Deus te chamou para uma vida distinta, uma vida separada, uma vida que agora é para Ele, para fazer a vontade dEle. Os filhos somos filhos, e filhos devem refletir o caráter do seu pai. Como tínhamos um pai, nós tínhamos a característica do nosso pai. Um puxou o rosto, outro a altura, outro a forma de se expressar. Puxamos a característica dos nossos pais carnais. Mas agora Deus nos chamou para filhos. Então devemos, ó irmão, refletir a característica do nosso pai. Glória a Deus. Nosso pai, ó. Eu não pago mais o mal com o mal. Não posso mais fazer isso. Eu não consigo mais fazer, porque eu tenho que refletir o meu Pai. Jesus, quando estava na cruz, ele disse, ó, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Jesus poderia descer da cruz e matar todo mundo ali na mesma hora, irmãos. Ele tinha poder e autoridade para isso. Mas o que foi que ele fez? Se humilhou. Pai, perdoa-os. Ele não sabe o que faz. Então, como eu, que sou filho de Deus, eu vou pagar mal com mal. Eu sei que tem situações que a carne ali fica tremendo, mas ó, eu tenho que botar isso para baixo e deixar o Espírito Santo falar. Não, vá lá e ajude. Dê a mão. Não merece mais dar a mão. Quem está mandando é Deus. Então eu tenho que refletir o caráter do meu pai. A santidade é deixar o pecado e viver com pureza e dedicação inteiramente a Deus. Olha o que é ser santo. Não é você ser melhor do que ninguém, não, irmão. Daqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não, irmão. Todo mundo é igual. O mesmo Espírito que está em mim está em vocês. Ele opera da mesma forma. Glória a Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. É o mesmo Espírito que está aqui me conduzindo para trazer essa palavra, pode me conduzir também. Né? Então, a santidade só é você fugir do que não agrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, eu não tenho parte com isso. Não posso mais, porque eu sirvo a um Deus santo. Ah, mas aquilo é bom. Não quero. Não tenho nada a ver com isso mais. Ser santo é viver em santidade.
E uma ordem é um reflexo à identidade que temos em Cristo. O que é ser santo? É viver em santidade. É uma ordem e um reflexo da identidade que temos em Jesus Cristo. Como as pessoas vão ver Cristo em nós? As nossas atitudes mostrando Cristo. A nossa separação do mundo, a nossa separação do pecado, isso tudo irá refletir Jesus Cristo. Lembra que eu te falei que você é um espelho que reflete Jesus Cristo? Porque as minhas atitudes não é mais as mesmas. As pessoas podem até esperar que eu tenha uma atitude como antigamente, mas agora que eu conheço Cristo, eu não posso mais ter essa atitude. Eu agora reflexo Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando eu penso em fazer as coisas para o céu, quando eu penso em fazer para Deus, Cristo é refletido em minha vida, e as pessoas veem Cristo em mim. Então, irmãos, é muito importante você se moldar às coisas do céu, irmãos, as coisas de lá de cima, a qual você foi chamado. Não podemos mais viver o que vivíamos antes. Pedro aqui está refletindo isso aqui, irmãos. Como filhos obedientes, devemos obedecer ao nosso Pai. Que Deus nos abençoe, que essa palavra esteja no nosso coração.